Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o pai Luiz Felipe. Luiz Felipe, seja bem-vindo, sua bênção, meu irmão. Sua bênção, pai Felipe. É uma alegria estar aqui novamente, fazendo esse encontro, né? É sempre um encontro espiritual, embora seja online aqui, mediado pelas redes. É sempre uma oportunidade. Eu tenho certeza que a nossa comunidade de fé, ela se alegra, né, quando a gente se une. Com certeza. Bem, pessoal, essa live está sendo gravada, ela vai entrar ao vivo para vocês. No entanto, eu e o pai Luiz Felipe estamos gravando. Eu tive a oportunidade de conhecer, já contei isso em outras lives, o pai Luiz Felipe durante a pandemia, foi um dos presentes da pandemia, e esse laço foi se fortalecendo. Eu tive na Fraternidade Aldeia de Luz, o pai Luiz Felipe teve no TEA, estivemos juntos, circulando em alguns eventos de Umbanda, palestrando em conjunto, e esse momento é um momento para somar forças, para refletir acerca da nossa Umbanda. Né? Então, o nosso tema de hoje é Terreiro de Caboclo, que conta um pouquinho a história, né? Eu vou contar um pouquinho essa história aqui com o pai Luiz Felipe, como que foi a trajetória desse livro. Em outras lives, né, o pai Luiz Felipe já se apresentou, mas eu vou pedir para brevemente ele falar quem é o pai Luiz Felipe, né? Como que começou, né? Como que você começou na Umbanda, como foi essa sua trajetória até chegar hoje como dirigente da Fraternidade Aldeia de Luz. Para mim é uma alegria estar aqui, pai, mais uma vez. Quero saudar vocês que estão aí assistindo, né, em outro tempo, né, mas com certeza recebendo também boas energias, o axé. Eu comecei na Umbanda há 16 anos. Eu não nasci na Umbanda, eu venho de uma família católica, mineira, né, eu nasci em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro, o nosso terreiro se localiza no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, né, na Zona Oeste. Eu me encontrei na Umbanda. Né? Com 20 anos de idade, eu pisei pela primeira vez num terreiro, e foi uma experiência para mim muito forte, muito transformadora. Desde a primeira vez que eu pisei no terreiro, eu sabia que aquilo era o que eu queria para a minha vida. Né? Eu me emocionei, já senti, né, o corpo arrepiar, né, a mão ficar toda fria, aqueles efeitos tão comuns, né, da primeira vez que você vai num terreiro. E logo já me disseram, logo naquele primeiro dia, que eu tinha uma caminhada espiritual, mediúnica, mas que cabia a mim seguir ou não. Né? Então a Umbanda ela faz esse convite, a gente segue se o coração mandar, né? Ninguém tem essa obrigação, não tem esse peso, né? E eu resolvi seguir o meu coração e a partir dali comecei a frequentar esse terreiro e com muita vontade, né, de aprender, com muita humildade, ouvindo ali o que as entidades tinham a ensinar, o que os mais velhos. Então, com o tempo, né, eu me tornei pai pequeno dessa casa, onde eu ingressei, né? Havia lá um outro irmão que era o pai pequeno da casa, só que ele veio a falecer e ele trabalhava com o caboclo cobra coral. E a partir dali que já surgiu a minha paixão pelos caboclos, né? Esse caboclo era um caboclo que trabalhava com muitas ervas, com muita fumaça, né? Ele colocava um alguidar com brasa e queimava folhas. Então aquilo me chamava muita atenção. Às vezes a gente ia fazer trabalho na mata, né, na cachoeira, e eu ficava observando. E logo o Caboclo Sete Flechas, que é o meu mentor, né, o meu pai, o pai da nossa casa, hoje o guia-chefe da nossa aldeia de luz, ele começou a ser desenvolvido, né, através da minha mediunidade, com o Caboclo Cobra Coral. Depois esse médium veio a falecer, eu me tornei o pai pequeno, e essa casa, com o tempo, ela encerrou as atividades, e com isso, o Seus Sete Flechas, eu já tinha feito o preparo, né, a camarinha que se fazia né, dentro da tradição,
E em 2016 nós iniciamos a trajetória da Aldeia de Luz, né, fundando a casa conforme foi a orientação do Caboclo Sete Flechas, de que a gente fizesse todo um preparo, né? Nós fizemos primeiro aguardamos, né, o que ele orientou e fizemos um preparo na natureza, visitando vários pontos de força da natureza, acumulando um aprendizado para depois a casa ir aos poucos abrindo as portas. Inicialmente a gente constituiu um grupo pequeno, né, de médiuns, tinha um trabalho fechado e aproximadamente agora, nesse retorno da pandemia, né, 2021, é que nós iniciamos o trabalho de atendimento, né, de assistência. Então, tem aí em torno de um ano e pouco, que a gente está com as portas abertas, né? Divulgando as giras, que antes era tudo no boca a boca, né? Aquela coisa assim, traz um amigo do amigo, né? O vizinho. Hoje a gente já organizou isso, sistematizou e a casa está com as portas abertas, né? Graças a Deus. Muito interessante. Eu fiquei com algumas perguntas que eu vou fazer, mas antes eu vou saudar, né, quem tá assistindo a live. Peço a bênção aos pais e mães espirituais que estão por aí. Peço que curtam, compartilhem, coloquem a hashtag da casa de vocês, quem é da Aldeia de Luz, quem é do TEA, quem é do Tula, da Tulap, a todos os irmãos espirituais que estão por aí congregando conosco. Padre Luiz Felipe, você conta dessa trajetória, em que momento veio essa orientação que teria a escrita de um livro, né? Ainda mais sobre a raiz indígena na Umbanda? Que o fator da raiz indígena é pouco falado. E até quando a gente busca livros de romance, livros de gênero, é pouco visto na Umbanda livros que Sim. abordem a temática caboclo, essa perspectiva. Uhum. Muitas das coisas que acontecem na vida da gente, principalmente dentro da caminhada espiritual, a gente não planeja, né? As coisas vão acontecendo. Eu sempre digo assim que quando eu entrei na Umbanda, eu entrei porque eu me encontrei, eu senti um chamado espiritual, mas eu nunca imaginei lá atrás, né? Quando eu comecei há 16 anos atrás, nunca tinha imaginado que eu teria uma casa, né? Teria a missão de ser um dirigente, eu nunca imaginei. Né? Não tinha isso como aspiração. Né? E a mesma coisa, eu nunca tinha imaginado que chegaria o momento de escrever um livro. Mas, logo eu acho que quando a gente assume um compromisso, eu tento fazer realmente aquilo a sério. Então, eu entrei na Umbanda, eu levei a sério, eu me tornei dirigente, eu também tento levar a sério, né? E uma das questões que me chamava a atenção era a necessidade de estudar, né? Eu aprendi e aprendo todo dia no chão de terreiro, com os caboclos, com os pretos velhos, com as entidades, com né, os irmãos mais velhos, os sacerdotes, mas tem uma necessidade da gente estudar, né, da gente procurar conhecimento. E aí, logo que a gente fundou, né, o Caboclo Sete Flechas fundou a Aldeia de Luz, eu senti a necessidade de entender melhor o trabalho dos caboclos, porque eu trabalhava com caboclo, vinha de uma raiz em que o caboclo foi um desenvolvedor, né, dentro da minha trajetória, e de repente eu senti um vazio. Né? Qual é a literatura que se tinha sobre caboclo? Né? Você tem uma literatura, talvez, que menciona, né, livros muito antigos, que vão falar assim, que existia o caboclo, que trabalhava-se na macaia, mas qual, de fato, né, é o papel do caboclo dentro da Umbanda, de onde que vem esse culto, como é que eles trabalham, qual a relação que os caboclos têm com os orixás, né? Porque a gente tem a manifestação do orixá na Umbanda. Tem muita gente que fala, a Umbanda não tem orixá. Não, a Umbanda tem orixá, com certeza, de forma diferente do candomblé. A maneira de cultuar é diferente. Então, mas qual a relação do caboclo com o orixá? Caboclo é só de Oxóssi? Então, eu acho que essas dúvidas, elas habitavam lá a minha cabeça. Eu já tinha uma caminhada na época, né, de 10 anos de umbandas, mas estava começando um terreiro naquele momento, e eu senti a necessidade de estudar. E aí fui estudar, ler, procurar, conversar com outras pessoas, e fui reunindo material. No início da pandemia,
a gente começou a fazer live, né? Que foi uma forma, inclusive, da gente manter a comunidade unida. Eu transmitia inicialmente todos os dias, fazia uma transmissão num horário determinado, todo dia tinha um tema, e foi uma forma da gente estudar. Então, de repente, eu percebi que eu tinha várias folhas anotadas porque eu me preparava. Aí eu falei, gente, isso aqui dá um livro. E já havia, né, aquele chamado de que a gente fizesse esse estudo sobre a raiz indígena na Umbanda, o Caboclo Sete Flechas havia orientado. Então, eu separei esse material, né, que se falava especificamente do caboclo, da raiz indígena, e organizamos, né, eu fiz a organização. O livro aí ele tem algumas partes que são psicografadas, né? Alguns trechos, algumas mensagens são trazidas de fato pela psicografia, mas a maior parte foi sob orientação, né? Intuído, eu ia reunindo material, até porque eu sentava para preparar a live e ia escrevendo. Depois, na verdade, eu fiz uma transcrição daquilo que eu tinha já intuído, escrito, né? Foi meio que transcrever aquilo que já estava ali nas folhinhas, né? Nas anotações. A gente sempre tem os cadernos, né? Os caderninhos de anotações. Então, foi assim, né? Esse trabalho, e eu percebo que há vamos dizer assim, um vazio mesmo de alguns temas, né? Que a gente precisa estudar mais. Um deles é a raiz indígena, o caboclo, a figura do caboclo, né? É isso, não que eu com isso quero dizer que eu sou o dono da verdade, eu conheço tudo sobre o assunto, não. Mas assim, vamos estudar juntos, né? Vamos entender melhor, porque eu acho que assim a gente aprende muito mais. Você citou algo, né, que me remeteu ao meu processo na Umbanda. Eu sou de uma época da Umbanda que a gente não questionava muita coisa, a gente ia vivendo ali a experiência de terreiro. Eu não lembro de eu questionar minha mãe de santo lá no início, ainda mais muito novo, mas eram as 7 linhas de Umbanda, né? A gente se reproduziu o que o pai de santo muitas vezes fazia no automatismo, e a gente ia perguntando mediante ali o contato com o guia, ou a vivência de terreiro. No momento de uma faxina no terreiro, você pergunta ao dirigente espiritual por que daquilo e do outro. E da casa que eu vim, quando a gente pensa nessas entidades, falavam assim: Oxóssi não incorpora na Umbanda. Essa era a fala. E aquilo, Oxóssi não incorpora, quem incorpora é o caboclo. Como se fosse uma coisa dissociada. E quando a gente pensava em Ogum, né? Ogum Beramar, Ogum Megê, Ogum Beramar, Ogum Megê, Xangô, Sete Montanhas, Sete Pedreiras, Xangô Caô, por aí vai. As pessoas, e isso dá um nó na cabeça dos médiuns. Eu passei de uns anos para cá a adotar, acredito que isso tenha sido uma inspiração, porque o que é de bom geralmente vem dos guias. E às vezes perguntam qual a qualidade do seu Oxóssi. E eu digo, pai Luiz, eu nunca fui a um jogo de búzios em montagem um dia, a título de aprendizado, mas eu digo que meu Oxóssi é o Oxóssi Sete Flechas. Da mesma forma que as pessoas falam, eu sou filho de Ogum Megê, eu sou filho de Oxóssi Sete Flechas. Porque lá atrás na Umbanda se falava Oxóssi Mata Virgem, Oxóssi Pena Branca, só que isso foi se perdendo. E os médiuns, e dentro da raiz que eu venho, os enviados de Xangô, de Ogum, não se comunicavam diretamente. Então, é porque é orixá, caboclo é uma outra coisa. E a Umbanda tem, sim, um culto, como você coloca, eu corroboro, a orixá de uma forma diferente. A gente tem os falangeiros trabalhando, enfeixados na vibratória daquele orixá. E aí isso gera um nó. Na sua visão, caboclo é um grau espiritual, ou o caboclo remete diretamente ao indígena, ao dono da terra, ao povo original? Porque tem horas que, às vezes na tela astral, né, na tela mental que a gente observa, existem ali caboclos de Ogum que estão em terra na hora que a gente está cantando para Ogum, que são guerreiros, que são africanos, que são indígenas, que estão ali manifestados. Como que é isso? O que a gente talvez possa começar a desemaranhar esse balaio de gato aí para o povo de Umbanda? Essa, na verdade, pai, foi uma das questões que me motivou a fazer esse estudo, né? Era uma das dúvidas que eu tinha. E exatamente por isso, assim, durante 10 anos eu praticava Umbanda, estudava porque eu sempre gostei de ler, mas no terreiro é aquela coisa, faça, né? Faz esse banho,
prepare. Não, a gente não tinha muito essa coisa de questionar, de entender, né? Tentar entender o que estava acontecendo. E depois, quando eu me vi na posição de dirigente, aí é que eu fui buscar, e uma das questões era essa exatamente. É Oxóssi, é orixá, mas aí o caboclo sete flechas é um falangeiro desse orixá. Enfim, aí começou aí, né? Começou o fio, né? A desemaranhar esse cipoal aí. E aí eu fui buscar, né? A origem da palavra caboclo vem do tupi, né? Do guarani, né? Dessas línguas da família tupi-guarani, que significa habitante do mato, né? O caboclo é aquele que vem das matas, né? Que vem da floresta. No interior do Brasil, inclusive, às vezes é uma palavra pejorativa, né? Fala assim, esse caboclo aí, esse sujeito, né? Inclusive, em alguns lugares tem esse olhar, né? Como se fosse alguém que não fosse nem indígena e, ao mesmo tempo, nem civilizado, entre aspas, né? Alguma coisa degenerada, né? Uma cultura perdida. Será que isso Tem tem a esse ver com sentido. racismo estrutural, né? Com De certeza, né? certa Com forma, certeza, tipo, né? esse caboclo aí, né? Uma coisa pejorativa. Com certeza. E a Umbanda ela é tão bonita, né, que ela pega essa palavra e ela coloca como uma figura cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, uma figura séria, uma figura é, que ocupa, né, um local ali no terreiro que de repente irradia tanta luz. E aí, pai, a origem, né, pesquisando um pouco a origem do culto do caboclo, o caboclo não existe só na Umbanda. A gente vai perceber a presença do caboclo na Jurema Sagrada, no candomblé de caboclo, nas encantarias, no tambor de mina, tem a figura do caboclo, né? E para a Umbanda, né, quando que surge, de onde que vem isso? Na verdade, quando os africanos chegaram no Brasil, principalmente os africanos de origem banto, né, de origem Angola, de origem Congo, eles têm uma concepção de que para cultuar as forças da natureza, eles precisam de autorização dos ancestrais, dos espíritos que habitam a Terra. Então eles estavam chegando aqui nessa Terra. Eles traziam toda a sua bagagem espiritual, né, a sua devoção às forças da natureza. Só que eles precisavam de autorização dos espíritos que aqui habitavam há 40 mil anos, né, milhares de anos, né, os povos originários estavam aqui nessa terra. Então, eles têm, né, um acúmulo de sabedoria, de conhecimento das ervas, de relacionamento com os rios, com as montanhas, com as árvores, com os minerais dessa terra. Então, o caboclo ele atua como se fosse um medianeiro da força da natureza, né? Então, isso mesmo no candomblé de caboclo, mesmo nas outras tradições, o caboclo é como se fosse alguém que vai trazer essa força, né? Que vem das matas, que vem dos rios, que vem do mar, que vem do fogo. Então, a gente pode dizer que o caboclo ele é um mediador, né, das forças da natureza. E ele está ligado, né, à força da ancestralidade indígena, né? Então é uma marca muito forte, né, que a linha de caboclo traz, que é a cultura dos povos originários, né, dos diferentes povos originários. Então quando a gente fala de povos originários, nós não estamos falando só de um, né? Nós estamos falando hoje de 305 povos, né? Na época há 5 séculos atrás, eram 1.000 povos. Então, dentro desse país imenso, nós tínhamos 1.000 povos com línguas diferentes, com culturas diferentes, e eram espíritos, né? Que conheciam os segredos da terra, que conheciam o segredo das folhas, o que curava, o que matava, o mineral que podia ser utilizado para irradiar, para fazer a invocação, né, das forças divinas. Então, essa bagagem cultural de milênios foi trazida para dentro da Umbanda. Então, hoje eu entendo que o caboclo ele é a maneira como a espiritualidade a espiritualidade natural da natureza se manifesta na Umbanda. Então, nós temos caboclos não só de Oxóssi,
Oxóssi é o patrono da linha de caboclo, né? Porque houve uma associação natural, né? Tinha lá o orixá da caça, que carregava um ofá, rei de Queto, né? E ele chega no Brasil, de repente tem aqui povos que vivem da caça, que vivem, né, utilizando o arco e flecha, em contato muito forte com a natureza. Então há ali quase que um casamento entre o culto de Oxóssi e a força do caboclo, é natural. Só que nós não temos só caboclos de Oxóssi. Nós temos caboclos de Ogum, caboclos de Xangô, caboclas de Iemanjá, de Ançã, de Oxum, que são os mais comuns. Mas embora, né, a gente vai encontrar também caboclos de Obaluaê, caboclos de Nanã, caboclos de Oxalá, né, enfim, a gente vai estendendo isso porque a espiritualidade ela é muito rica, né? Aí a pergunta que o senhor fez, né, será que é um grau? Eu vejo como algo que está muito ligado à espiritualidade, à ancestralidade indígena. Mas claro que dentro da espiritualidade nada é estanque, né? Então existe sim a presença né, do chamado caboclo africano. A gente ouve falar do caboclo africano, que nada mais é de que alguém, né, que traz ali dentro da linha de caboclo a força de guerreiros, né, de exércitos africanos também, porque na África existiam, né, vários reinos que lutavam entre si, que tinham verdadeiros reinos, né? O próprio Congo mesmo era um reino muito forte, que ainda hoje é relembrado, né? Na Congada, mesmo na Umbanda, né? O rei do Congo, porque tinha lá os seus guerreiros. Então, sim, a linha de caboclo ela abrange outras nacionalidades, digamos assim, mas vamos dizer que a raiz ela é indígena. Vamos então esmiuçar um pouquinho mais, e dando um exemplo, pessoal, de caboclo africano, Zumbi, que tem uma casa, tem até a casa que o pai Marcos dirige aqui no Rio, o Tux, que sempre está por aqui conosco, o caboclo Bantu, da mãe Ísia, que já esteve aqui conosco também, que é dirigente da casa Pai Congo de Cambinda, em Paracambi, que trabalha com o seu Bantu, é um caboclo africano que ela trabalha, e por aí vai. E hoje a gente quase não vê. Sendo que quando a gente pensa, quando a gente fala dessa associação natural do povo originário, desses a internet aqui deu uma. Deu um pequeno pique. E aí, olha que eu estou com a conexão hoje com cabo, era justamente para evitar isso, mas são as intempéries aí tecnológicas. Quando a gente pensa, por exemplo, pai Luiz Felipe, vamos pensar no caboclo, vou criar um nome aqui complexo. Caboclo rompe serra. Onde eu penso caboclo, a gente logo associa ao Oxóssi. Né? A gente está cantando para a linha de caboclo, para sete flechas. É claro que quando a gente está cantando dentro de uma linha de caboclo, você às vezes vai ter um pena preta manifestado, um rompe-serra, um sete ondas, vai ter um caboclo tibiriçá. E aí eu estou usando o nome, tanto o nome indígena, nome de fenômeno climatológico, na flora, característico da falange de caboclo. E aí, quando eu penso em rompe-serra, que é um caboclo hoje quase que não se vê mais, caboclo Oxóssi, rompe Ogum, serra vai estar ligado a Xangô. É um caboclo que tem uma pertença a mais de uma vibratória. Mas quando ele escolhe baixar na linha de Oxóssi, ele é pertencente à linha de Oxóssi, mas ele trabalha na irradiação de Oxóssi, Ogum e Xangô. E aí é natural que os caboclos que se manifestam em Oxóssi estabeleçam uma comunicação, estabeleçam um processo de aconselhamento. Sendo que eu tenho uma hipótese que eu levanto, que a hipótese a gente não consegue comprovar, né? Não tem um estudo, e isso até em conversa com outro dirigente, é que quando eu penso Ogum Beira-Mar, eu poderia chamar de caboclo Ogum Beira-Mar. E quando eu estou cantando só para Ogum, esses enviados quase não falam. E aí eu fico pensando aqui no Rio de Janeiro, devido à influência do culto africano, né? E aí a gente fala do povo banto, Angola, o povo de Angola e Congo tiveram muita influência nos seus inquinces aqui no Rio de Janeiro, automaticamente o inquince, o orixá, que é numa outra perspectiva, não fala. E a gente acabou reproduzindo isso de alguma forma. E como eu falei, antigamente a gente vivia o terreiro. E quando é a primeira vez que eu vi Xangô Caô falando
um Ogum se comunicando, isso é esquisito, isso está errado. E os médiuns tendem a julgar. Eu comecei a me debruçar sobre essa questão. É possível, se não me falha a memória, você trabalha com seu Ogum Sete Estrelas, se Ogum Sete Estrelas se comunicar, né? Eu passei por uma experiência, Pai Luiz, Felipe. Alguns meses atrás eu fui visitar a casa do Pai Jussaro, o terreiro do Pai Maneco, e lá Ogum dá consulta. E como o dirigente, se ele é filho de Ogum, a gira é aberta por Ogum e Ogum dá consulta. E eu, trabalhando com o seu Beira-Mar, senti uma dificuldade da comunicação, mas o guia se adaptou à realidade do terreiro. Como que é isso? O que a gente pode esclarecer para os filhos de fé que estão aí nos acompanhando? É interessante essa questão, pai, porque a gente vai ver que a Umbanda ela é muito diversa, ela é muito rica, e ela tem essas influências regionais. Então, se a gente pegar uma Umbanda mais do Nordeste, a gente vai pegar uma influência maior ali da cultura da Jurema. No Norte, você vai ter mais influência das encantarias. Aqui no Rio, tem uma influência, às vezes, espírita, católica, mas também, né, dessa raiz banto que o senhor mencionou. E é por aí, né? Então, quem está certo, quem está errado? Primeiro, é importante dizer isso. Não existe certo e errado, existem tradições. Eu vou dizer, pai, o que acontece assim dentro da nossa experiência, dentro da nossa tradição. Nesse terreiro onde eu comecei, ele era um terreiro que a entidade dirigente era o chamado, né, de Ogum Yara. E o pai pequeno trabalhava com Ogum Beira-Mar. Ambos eram chamados de caboclos. Era um caboclo de Ogum Yara e era um caboclo de Ogum Beira-Mar. E eles davam consulta, eles falavam, davam passe, e assim acontecia, né? Então, dentro aqui da nossa tradição, nós entendemos que o orixá ele se manifesta na Umbanda de diferentes formas, mas sempre com a presença de algum caboclo, né? Então, tem lá na gira de Xangô, quando canta para Xangô, eu entendo, né? O meu entendimento é que a gente está manifestado com um caboclo de Xangô, que é aquele caboclo que pode falar muito pouco, mas ele é um caboclo, ele é um espírito, né? Ele é um espírito que tem essa vibração de caboclo dentro da falange de Xangô, trazendo a força das montanhas, das serras, das pedreiras, das pedras. Então, quando esse exemplo, né, um caboclo rompe serra, é um caboclo que vai estar no cruzamento de força de Ogum com Xangô, né? Um caboclo Serra Negra, que às vezes a gente encontra pouco também, é um caboclo que traz a força de Xangô, né? Então, assim, por aí vai, né? Dentro da falange das Iabás, né? As caboclas, na verdade, né? Manifestam a força de Oxum, manifestam a força de Ansan, manifestam a força de Iemanjá, né? E trazem esses mistérios que são mistérios das águas, né? E se a gente mergulhar na cultura dos povos originários, a gente vai entender que eles também compreendem que existem espíritos que vêm das águas, né? Espíritos que moram nos lagos, espíritos que moram nos rios, né? Que para nós são caboclas de Oxum, caboclas de Nanã, caboclas de Iemanjá, né? Então, aquela tradição que a gente ouve, né, da cabocla d'água, né, de espíritos que moram mesmo dentro dos lagos, das lagoas, né, e que saem dali, que são invocados, né, pelos pajés para eles trazerem cura. E essa tradição ela também está presente na Umbanda, só que a gente entende esse espírito como um caboclo, né? Então, pelo menos assim é o meu entender. Já conversei com outros dirigentes e encontrei um entendimento diferente, né? E já conversei com alguns dirigentes e encontrei um entendimento parecido. Então, é muito difícil chegar a um consenso, né? Mas também eu acho que também a gente não tem que ter a pretensão, né, de chegar a um consenso e ser uma verdade única, mas entender essa diversidade mesmo. A Umbanda não é homogênea, pessoal. É Não. bem heterogênea. E assim, o pai Luiz Felipe, a todo momento, ele fala assim, é um termo que eu gosto de usar, dentro da minha experiência, que é o recorte da experiência dele.
E aqui a gente não consegue falar por toda a Umbanda. O pai Luiz Felipe fala pela Aldeia de Luz, eu falo pelo TEA, e nós estamos aqui falando das nossas práticas. Mas entre o que nós dois estamos falando e o que o seu dirigente fala, é ele quem cuida do seu caminho espiritual, siga a visão dele. É claro que você pode pensar aqui o de melhor e levar para a sua vida. Eu já ouvi falar isso. E também ter o cuidado que quando a gente vai na casa do outro, não julgar aquilo que é muito diferente. Porque a gente falou do caboclo ser o filho da terra, o dono da terra, né, de alguma forma ancestral, ilustre da terra. Eu falo de caboclos africanos, como a gente falou agora há pouco. No entanto, eu vou azeitar um pouco mais e podemos pensar que caboclo é um grau espiritual, esse nome caboclo, porque também a gente poderia, ao invés de chamar caboclo sete flechas ou caboclo cobra coral, poderia chamar de Oxóssi cobra coral, Oxóssi sete flechas, da mesma forma que eu chamo de Ogum, que eu chamo de Xangô, que é um grau, são espíritos que se manifestam dentro daquele grau espiritual. Eu já visitei casas, né, vamos usar o exemplo da Tenda da Piedade, e que lá na linha de consulta deles, na hora que vão chamar para consulta com seu Ogum Beramar, consulta com seu Ogum Rompimar, que estão usando o nome Ogum dentro da linha de caboclo, que a gente está cantando para caboclo. É claro que as linhas, como a gente tem o conhecimento, foi uma forma de ordenamento, de organização para que um melhor trabalho. Será que efetivamente, vamos pensar nós, quando começamos na nossa jornada mediúnica, se fosse deixar na nossa mão, se a gira fosse mista, como algumas casas promovem, gira mista, você tem entidades de diferentes linhas ali se manifestando, várias linhas ao mesmo tempo. Mas isso requer uma maturidade do médium e ele está com a mediunidade tão apurada dele sentir quem vai se manifestar e dar vazão. Mas alguns médios vão para a zona de conforto ou para o guia preferido que eles têm. E a gente trabalha muitas vezes desenvolvendo linha. Hoje o desenvolvimento é de caboclo, para que todos os médios experimentem e tenham uma vivência similar dentro daquela linha. Similar, porque cada médium é uma singularidade. E eu não vou conseguir expressar caboclo sete flechas. A gente pode dar nuances, lampejos. Sim. Tinha falhado um pouquinho no final, mas deu para compreender, pai. O que é que essa questão mesmo das linhas, né? Ela é tão diversificada que se a gente recuperar ao longo da história da Umbanda, tem várias classificações. A gente pega lá em Leal de Souza, 1933, no livro dele, que é um livro, né, de quem teve um contato direto ali com a tradição da Nossa Senhora da Piedade, com o Zélio, ele vai ter uma classificação das 7 linhas. E o livro, inclusive, traz as 7 linhas no título, mas logo depois, na década de 40, já vão ter outras classificações de 7 linhas. Na década de 50, outras, né? Tem hora que coloca Iemanjá e todas as Iabás junto, às vezes coloca Yansan, às vezes não coloca Oxum, aí tem a linha de Iori, de Iorimá, né? Enfim, cada autor ele trouxe uma classificação mostrando aí já a diversidade. Mas é importante, assim, eu entendo que a Umbanda ela é uma religião que ela nasce do encontro de diferentes povos. É uma religião que nasce no Brasil, mas ela traz a sabedoria de diferentes povos. Então, assim, dentro do entender que, mesmo da formação da Umbanda, né, de como ela vai ser constituída, a gente tem aí a ideia de que existem povos africanos, né? Esses povos eles se manifestam principalmente na irradiação de pretos velhos. E é a mesma coisa, nem todo preto velho ele morreu velho. Até porque, né, recentemente eu estava lendo um livro que eu indico a leitura para quem gosta de história, que é um livro de uma historiadora norte-americana chamada Mary Karash, que é a vida do escravo no século XIX. E ela vai dizer, no Rio de Janeiro, e a maior parte dos escravizados, eles tinham uma expectativa de vida muito baixa, eles morriam com 30 anos, 35 anos, eles chegavam ali no Cais do Valongo com 14 anos e tinham uma expectativa de vida de 10, 15 anos, então eles morriam com 30 anos. Então o preto velho que a gente está vendo hoje manifestar no terreiro, talvez ele tenha desencarnado com 32 anos. Ele não chegou, pouquíssimos, né?
chegavam lá aos 80, porque a realidade era muito brutal, né? Era um cotidiano de doenças, não tinham vacinas, né? Tinha o tétano, muitos morriam de tétano. Por quê? Porque andavam descalços, cortavam o pé, e não tinha vacina naquela época. Então, olha como a gente precisa, né, abrir os olhos, porque a gente está tão acostumado a ver o preto velho ali encurvado, aquela figura do ancião, mas, claro, o que ele está trazendo é o ensinamento de a força do ancião, a sabedoria de alguém que viveu muitas experiências, viveu muitas vidas, né, e acumulou ao longo dessas vidas essa sabedoria. Então, só para a gente falar do preto velho, o caboclo, né, que ele traz essa cultura toda dos povos originários, de diferentes povos, né, vamos dizer assim, essas duas matrizes as duas falanges, né, as duas linhas, melhor dizendo, que constituem a Umbanda, a linha de caboclo e a linha de preto velho. E aí a gente tem, né, a partir daí, outras que vieram chegando, né, as crianças, que representam outro extremo da vida, que é o início, né, o amanhecer da vida de todos nós, que a gente entende, né, que são espíritos que rememoram essa experiência de ser criança, de ter ali a inocência, de ter a espontaneidade, a alegria. E outras linhas, né, pai, que chegaram ao longo da história da Umbanda, como ciganos, que trazem uma outra cultura, né, de um outro povo, né, as linhas que a gente hoje tem trabalhado também, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, acredito que em outras regiões também, mas as linhas de malandros, de marinheiros, né, que é de uma cultura mais urbana, portanto mais recente, né? São espíritos de encarnações mais recentes, mas que trazem a sua sabedoria e a sua contribuição. Então eu entendo que a Umbanda ela abraça essas culturas, esses povos, eles vão chegando, e muitas vezes a gente está achando que é uma coisa, e na verdade o ancestral, o guia, ele é outra. Essa questão do preto velho é muito marcante, né? Às vezes o pai Joaquim, claro que ele se manifesta como um velho, ele traz o mistério de um ancião, a sabedoria, né, de um ancestral, mas ele mesmo já se apresentou uma vez na camarinha, né, enquanto eu estava recolhido, ele se apresentou jovem, e ele revelou isso, que é uma questão que ele fala mesmo no terreiro, que ele é jovem, e se a gente vai pegar a história, a gente vai ver o dado, né, como eu trouxe aí, de que os escravizados, na maior parte, morriam jovens. Então, faz sentido, né? Eu acho que isso é muito bacana a gente pensar, né? E às vezes sair da caixinha até onde que a gente está, acaba replicando o comportamento, só a influenciação e efetivamente o que, que a gente conecta com o guia. É claro que nunca pode fugir ao bom senso. Essa entidade, né, o pai Joaquim de Aruanda, ele serve ao mistério da falange de pretos velhos. Ele vai, por si só, ele vai simbolizar o grau preto velho, que é o ancião, aquele que já se curvou diante da vida, e possivelmente as manifestações do pai Luís Felipe no início sentia se curvar. Talvez depois dessa informação ele tenha até se permitido chegar um pouco mais esguio. Isso dá um nó também. As pessoas acham que o velho sem ser curvado, né, isso às vezes deixa as pessoas um pouco confusas, né, pai Luís Felipe? Com certeza. Isso que o senhor disse é muito importante. Existe ali, né, um padrão vibratório, né? O que o preto velho traz é uma energia muito ligada à Terra, né? É uma energia ligada ao mistério da encarnação, né? Não é à toa que é chamado de linha das almas, porque é daqueles que encarnam e desencarnam. Eles estão muito ligados a esse retornar ao mundo, né? Então, eles vão, de certa forma, curvando-se à Terra, reverenciando a Terra, e ao mistério do ancião, né? do sábio, aquele que viveu, né, muitas vidas. Só que existem pretos velhos de todas as formas. A gente sempre tem aquela figura, né, digamos, aquele estereótipo do preto velho bonzinho. Eles são bons, mas eu conheço assim pretos velhos que são tinhosos, que gostam de conversar, gostam de dar bronca. O pai Joaquim mesmo, ele é
tinhoso, ele gosta de dar bronca, e é muito diferente de mim, porque eu fico sem graça às vezes, eu fico, meu pai, agô, fico às vezes, mas eu tenho um respeito muito grande e ele dá bronca em mim também, mas é o jeito dele, né? Então, é porque isso, né? A gente está querendo talvez fantasiar uma coisa do ancestral, do guia, né? Do espírito, né? O que é o ancestral? É alguém que já viveu na Terra. Eu não acredito que o espírito que se manifesta na Umbanda ele está vindo assim do nada, né? Ele está vindo de algum lugar que é de muitas vidas que ele viveu. E ele traz ali as suas marcas. Ele não tem os vícios, né? Ele não tem as amarras da terra, as vicissitudes aí da terra, ele não precisa fumar, ele não precisa beber, mas ele utiliza tudo isso como instrumento, né? Ele utiliza a fumaça, e ele traz, sim, características, porque é um espírito, ele tem a sua individualidade também. É interessante esse ponto, Pai Luiz Felipe, porque Pai José é um preto velho de Oxum completamente fofo, né? E assim, eu trabalho, tem um outro preto velho que é um preto velho de porteira, que eu chamo é um preto velho mais arretado, né? Que é Pai Joaquim Baiano, e vem só quando precisa queimar um ponto de fogo, é uma quebra de demanda, e ele é o oposto, ele não tá, apesar da linha falar da paciência, mas se ele tiver, a sensação que eu tenho, se ele tiver que pegar o porrete e dar na cabeça do filho, ele dá, ele vai puxar a orelha, ele vai chamar atenção, ele vai bater o pé e vai trazer uma outra força, uma outra pegada, né, pro terreiro. E assim, por isso que é importante, independente da linha, e aí para quem principalmente está começando, ou para os médicos que estão nessa fase inicial, vamos pensar na fase inicial da mesma forma que as pessoas acham que 7 anos na Umbanda é muito tempo, e vamos pensar numa criança. Uma criança até 7 anos de idade, ela já alcançou a maturidade dela? Não, então, nessa fase, vai buscando notar o que o guia está tentando trazer a personalidade dele, quem é realmente ele é, tirando a sua influência de tudo que você viu, né, tirando a repetição e encontrando essa essência do guia, efetivamente, que ela é única, assim como a nossa essência. Nem todo preto velho é fofinho, nem todo preto velho é irritadiço, é resmungão, né? Nem todo caboclo é extremamente sisudo. E isso é bacana da gente notar, que são as diferenças da Umbanda, essa riqueza que a Umbanda traz. Voltando para caboclo, e pensando nessa falange de caboclo, você falou das caboclas d'água e tal. Eu tenho uma falange, e muitas falanges de caboclo, devido eu não sei ter uma explicação por que aconteceu, foram sumindo. Eu não estou nem falando dos nomes diferentes, mas antigamente a gente falava dos caboclos da Macaia, dos caboclos da Mata Fechada, os caboclos da Mata Escura, os caboclos das almas que tinham, da mesma forma que falanges como Bugre, como os capangueiros que se manifestavam, até a falange de seu Aimoré, de seu Ubirajara, que eram especialistas em quebras de demandas, né? E essa ligação de Aimoré com a tribo dos Butucudos tem toda uma conexão, tem todo um enredo. E as pessoas, hoje, quando a gente até fala de magia de caboclo, não tem apelo. Eu nunca vi em rede social festa para caboclo, como se tem para Exu e Pombagira aí aos montes, as pessoas com essa predisposição. Às vezes a gente vê pessoas trabalhando com Exu fantasticamente, não tem nenhum ponto riscado, não tem nenhuma confirmação de quem é o caboclo que assiste. O que é isso? Pai, eu acredito que ao longo da história muito foi se perdendo, né? Pela facilidade, né? O que é mais fácil, é mais palatável, né? Tem mais visibilidade e naturalmente algumas linhas foram sendo esquecidas, né? Como a Umbanda durante muito tempo ela teve um conhecimento exclusivamente oral, né? E depois, né, que começaram a surgir alguns livros, né? O primeiro livro de Umbanda é da década de 30, e aí você tinha um por ano, um por década, né? Poucos livros, e com isso esse conhecimento foi se perdendo. E agora, com essa questão da internet, tem todo um apelo também por aquilo que é fácil, né? Então, a gira de Exu, ela enche mais,
com todo respeito aos Exus, mas é porque as pessoas às vezes querem o que parece fácil. Ao contrário, o Exu é muito difícil de trabalhar. Exu, ele é complexo, né? Ele é esférico, ele é caos, ele é mudança, mas a pessoa acha que é facilidade, é simplesmente obter ganhos, né? O que é uma visão distorcida. E quando a gente vai mergulhar dentro, por exemplo, da diversidade da linha de caboclo, a gente vai entender que existem caboclos velhos, cabocla velha, tem lá a cacurucaia, né? Geralmente uma cabocla de Nanã, uma cabocla mais ligada a Ubaluaê, né? ou a Oxalá, vai ser um caboclo, né, que traz aquela força mais da terra, rezador. Tem caboclo novo, caboclo criança, né? Caboclo guerreiro, caboclo caçador, né? Então tem uma diversidade muito grande, né, de manifestações. Não é um padrão só, né? Não é uma coisa só. E isso também tem a ver com a diversidade dos povos, né? Muitos caboclos eles adotam o nome do seu povo, né? O caboclo tupinambá era um povo, né, dentro do tronco tupi que habitava, né? Esse povo era um povo que se estendia no litoral, aqui no Rio de Janeiro, né? Subindo no Espírito Santo, subindo em direção ao Nordeste, né? Era esse povo tupinambá, era um povo expansionista, era um povo guerreiro, né? Que dentro do livro do Cacaverá, né? Que é um indígena de origem tapuia, ele vai chamar essa tradição da tradição do sol, a tradição expansionista. Então, o caboclo tupinambá, geralmente, ele vai trazer ali a representação desse povo, né? Ele traz esse nome. Aí, um caboclo aimoré, né? Quem são os aimorés? A gente vai resgatar isso, né? Para entender melhor, né, de onde que está vindo. O caboclo aimoré já é um caboclo mais do interior, né? Porque quando os colonizadores chegaram, né, os portugueses chegaram, alguns povos eles se refugiaram no interior, né? E os aimorés foram um desses, né? Eles eram muito guerreiros, né? E eram muito temidos, principalmente na região ali de Minas Gerais, né? O Campo dos Goitacazes, daí o nome, inclusive, né? Que eram esses povos, né? Que eram chamados pelos tupi de tapuia, ou habitante do mato, né? É aquele que se refugiou para tentar se esconder, e eles eram aguerridos. Então, o caboclo Aimoré já vai trazer mais uma força, um mistério, um conhecimento do interior da mata, né? daquele recôndito, né? Mais escondido ali da floresta. Então, isso são nomes, nomenclaturas, né? E por aí vai, né? O próprio nome do caboclo ele vai também indicar a sua força, né? E isso, se a gente recuperar das tradições indígenas, também é assim. Né? A gente pensa, por que existe o caboclo rompe-mato? Ele rompe o mato. Existe caboclo 7 flechas, carrega 7 flechas. E dentro das culturas indígenas, o nome ele não é escolhido ao acaso, né? Não se escolhe o nome ao acaso. O nome ele é espiritual. Então, por exemplo, dentro da tradição guarani, existe um momento em que o Tcheramói, né, que é uma espécie de pajé, o curandeiro, ele sopra o nome. Então, ele usa lá o cachimbo, né, que é o petinguá, ele vai soprando e ele intui, né, de Nhanderu. Nhanderu é Deus, né, nosso Pai. Nhanderu, nosso Pai. Nhande é nosso, Uru, Pai. Então, ele intui o nome, e ele vai dar o nome de acordo com a origem espiritual daquele ser. Então, tá lá, acabou de nascer um bebê. Ele vai intuir que esse bebê ele vem da energia de Tupã. Tupã é o senhor do trovão e é o senhor das águas. Então, ele é aquele que comanda o ciclo das águas que vêm do céu, das águas que correm nos rios. A gente visualiza muito como o senhor do trovão, mas ele é todo o ciclo das águas. E aí, aquele espírito, ele se originou das águas. Então, o nome dele vai estar relacionado a Tupã. Vamos dizer assim, ele vai dizer que aquele é o Tupã Mirim, é o filho de Tupã.
E assim vai surgir o nome. O nome ele não é ao acaso, dentro da cultura indígena também não. Então, mesma coisa o caboclo, o nome não é ao acaso, é um nome que tem um sentido espiritual, é um nome que revela de onde aquele espírito está vindo. Né? E é por isso que o nome ele é revelado, né, depois de um tempo, depois de uma jornada de desenvolvimento espiritual do médium. Eu acho que aí cai na armadilha da nossa falta de educação, de letramento sobre a questão dos povos originários. E a gente é criado que índio é índio, é tudo um bolo só, é que nem africano, é tudo um bolo só. Né? A gente não consegue muitas vezes ver, quando a gente fala de 1000 povos, olha quanta diferença, quanta riqueza que se tem. Né? Um caboclo que viveu na costa do Brasil, né, é diferente completamente, um espírito quando encarnado, e um caboclo que viveu, que nunca nem viu o mar. E há pouco tempo, eu tive uma experiência com o seu Sete Flechas, que, apesar de trabalhar com ele esse ano fazem 27 anos, é um guia que muito pouco se mostrou para mim. Eu, numa das últimas vivências que eu tive com ele, eu descobri que ele nunca nem viu o mar quando encarnado. Ele viveu ali pela região do Pará, naquelas imediações que ele viveu, e eu pensava sempre numa mata esplendorosa, alguma coisa. Não era um lugar de tanto esplendor, talvez de Mata Atlântica. Pensa, né, e é a projeção do médium, ou aquele fator que a gente pensa logo no caboclo com penacho, e Seu Sete Flechas não usa nenhuma pena na cabeça. Quando a gente pensa também em mata, existem os caboclos do sertão, aqueles caboclos que, como a falange de bugre, que os pontos remetem, bugre do sertão é mau, arrebenta a pedra no peito, apaga fogo com a mão, é comedor de carne crua, vai trazendo uma outra força de caboclo ligada a uma outra vibratória. E isso, muitas vezes, os médiuns não se atentam, não buscam essa vivência de caboclo. Exatamente. E por quê, né? Por que que tem esse caboclo do sertão? Porque na época da colonização, alguns povos se refugiaram, né? Eles se esconderam. Então, quando começou, né, o processo, né, da chegada no litoral, paulatinamente, né, aos poucos, muitos foram entrando para o interior, né? Foram se escondendo. E tinham que lutar. Né? Então, a visão que se tinha daqui, né, do homem branco, né, dos portugueses que estavam chegando, é que eram bugres, né, que eram habitantes do interior, que eram maus, né, que comiam carne, toda essa visão, né, que se tinha. E que a gente rememora nos terreiros até mesmo como uma forma de contar essa história, né? Os pontos, eles são narrativas, se a gente pensar, né? Eles vão trazendo essa força de uma história vivida há séculos atrás e que é revivida, que é recontada nos terreiros, né? Só um instantinho, pai. Tem uma questão também, eu sempre tive, você estava falando, né, do seu Sete Flechas, eu sempre me questionei também, de onde que vem o Caboclo Sete Flechas, né? Qual o povo que ele está ligado? Eu sempre tive essa curiosidade, mas ele nunca me falou, né? Ele deixa acontecer, até que eu me aproximei muito, desculpa, da cultura guarani, né? Eu fui estudar e ele me mostrou o caminho. Né? A flecha dele apontou naquela direção e eu resolvi estudar, fui buscando, fui fazer, né, inclusive a aula, né, do Guarani, do idioma Guarani, lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e com isso eu entendi que dentro da cultura Guarani tem toda uma maneira de se encarar o espiritual, né? O espiritual é muito forte, é uma cultura em que as forças da natureza, né, elas representam manifestações do espiritual, que é o Yanderu, que é nosso pai.
Então, o Guarani é um povo que gosta de cantar, é um povo que gosta de dançar, porque eles entendem, né, que a palavra é espírito, a palavra tem força espiritual. Isso tudo eu fui entendendo, né? E lá atrás, bem no início da minha caminhada, quando eu comecei a trabalhar com o Caboclo Sete Flechas, ele, em alguns momentos, ele trazia, ele pedia, né, uma ervas e também raízes, né? Em alguns trabalhos ele pegava mandioca, ele pegava cenoura e fazia alguns trabalhos. E uma vez ele pegou uma batata de origem andina, né? Que é a batata Yacon. E aí ele falou para o Cambono que essa batata ela se originou na minha terra, né? Nos Andes, no caso. Então, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois, com o tempo, eu entendi, né, através desse trabalho e através de outros conhecimentos que ele trouxe, que ele teve uma encarnação, não sei se uma, pelo menos uma, né, no contexto ali dos povos andinos, né? E também estudando, eu fui depois descobrir que existia antes dos portugueses chegarem no Brasil, um caminho que ligava o litoral de São Paulo, onde moravam os Guarani, até o Machu Picchu, né? Até o Pico dos Andes. Então você tinha um caminho de quilômetros, né? E que existia um intercâmbio comercial entre esses povos. Os Guarani iam lá, os povos de lá vinham aqui, eles circulavam, né? Era um caminho que tinha trechos até que eram pavimentados mesmo. E ainda hoje, né, existe visitação lá nessa região, que é o caminho Peaberu, o caminho para o Peru, né? Para os Andes. Então, aí eu entendi que está relacionado um pouco a essa cultura, né? A essa região aí, pelo menos a esse momento da história. Mas para a gente entender, né, como que é diverso, como que é rico, às vezes a gente acha, né, que a gente entende, né, que até pelo pouco conhecimento que a gente recebe, que o indígena é só aquele que vive lá no meio do mato, sem nenhuma cultura. Isso é uma visão muito preconceituosa, porque a gente tem uma diversidade de culturas, a gente tem dentro dos povos indígenas, né, povos de um artesanato muito forte, povos que têm uma arte plumária, né, de fazer verdadeiros cocares lindíssimos, e outros que são de caça, outros que são de agricultura. Então, existe uma diversidade muito grande. Né? Um outro ponto que a gente pode pensar logo no início você falou que o símbolo de Oxóssi é o Ofá, que é o arco e flecha, que acaba sendo signo, né, um signo sinal da falange dos caboclos na Umbanda. Mas não quer dizer que todo caboclo use arco e flecha. Né? Tem caboclos que vão usar lança, machado. O próprio Bugre, que é um dos caboclos que nos dão a retaguarda espiritual no terreiro, ele usa uma espécie de um tacape na mão. É uma coisa embrutecida, não é arco e flecha. É claro que no ponto vai vir o arco e flecha com uma determinada fundamentação, com um determinado tipo de flecha, porque nem todo caboclo risca a mesma flecha. Eu tive a oportunidade de catalogar com seus 7 flechas, trabalhando ao longo dos anos, quase 16 tipos de flechas riscadas diferentes. E aí, assim, para cada uma fundamentação que requeriria se debruçar mais, pensar mais o que ele estava arriscando naquele ponto. E esses símbolos, né, eles foram se perdendo hoje em dia, porque o médium logo ele fica no afã, ele viu um arco e flecha que deixa eu comprar, levar para o meu caboclo, uma lança, um penacho, e às vezes o caboclo nem usa, né, como a gente falou agora há pouco. Como que é isso, velho Felipe? O que a gente pode recomendar, né, isso para os médios de Umbanda, né, que estão começando a jornada mediúnica? Eu acho que para quem está começando e para quem não está começando, também para quem já é uma longa caminhada, vale sempre o conselho de olhar para dentro de si, sentir a sua conexão com o guia, sentir a maneira como o guia se apresenta, ter paciência, tentar
entender o que o guia está te dizendo. O exemplo da Maria Padilha é sempre muito rico, né? Existiu lá uma Maria Padilha, que foi rainha de Castela, mas nem toda Maria Padilha é aquela, né? Ela representa uma falange, rememora uma história. Mas tem Maria Padilha que pode ter sido uma cortadora de cana, pode ter sido uma enfermeira, pode ter tido inúmeros exemplos. A Pombagira mesmo que rege, né, que trabalha dentro da minha coroa, ela sempre diz que ela está muito ligada ao universo rural. Ela não é uma pombagira como muitas vezes, né, que aparece ligada ao cabaré ou então a esse universo, né, urbano. No caso dos povos originários e dos caboclos, quando a gente pensa, né, como o pai citou, o exemplo dos instrumentos de trabalho, só aí a gente tem uma riqueza muito grande. Tem caboclos que são flecheiros, tem caboclos que são lanceiros, tem caboclos que usam tacape, tem caboclos que usam zarabatana, né, e usam, eu me esqueci o nome, né, já vi algum caboclo manifestado que não era boiadeiro, mas, que ainda tem os caboclos boiadeiros, mas ele usava aquelas bolas, que é muito Bolhadeira. como é, pai? Bolhadeira. Boladeira, isso aí. Que é muito comum, né, dos povos do sul, né, do sul do país. Eu já vi uma cabocla assim, manifestada, e não era uma boiadeira. Então, existe uma riqueza, né? E se a gente vai observar a cultura dos povos indígenas, vai ver esse uso de ferramentas das mais diversas. Recentemente eu estive na região norte, né, fazendo um trabalho, inclusive, próximo, junto com o povo Yanomami, né, dentro dessa situação da emergência, e eles utilizam, por exemplo, instrumentos de madeira parecido com facões. Muito interessante, porque lá no local em que eu estive, que era um local de tratamento de saúde, em que eles estavam hospitalizados, muitos deles, mas eles saíam e iam nas redondezas, né, nas matas próximas, e faziam ali instrumentos de corte parecido com facão, que eram verdadeiros fincos, né, uma espécie de lança, uma mini lança, né, que a gente às vezes encontra em artesanato, né, aquele finco muito pontiagudo, que é um instrumento de defesa, principalmente para quem vai entrar na floresta para caçar, né? É um povo ali, que é o povo Yanomami, é um povo de recente contato. O contato do povo Yanomami começou, né, nos anos 60, quando os missionários evangélicos foram lá para catequizar, né, para tentar levar a Bíblia à força. E levaram junto sarampo, levaram junto malária, levaram junto as doenças e dizimaram muitos deles. Então, muitos deles ainda vivem da caça, né? Muitos vivem da caça ali dentro do território e utilizam esses instrumentos. Então, assim, é uma diversidade muito grande que, quando o caboclo vai manifestar, a gente pensando agora na Umbanda, ele vai trazer isso. Tem caboclo que é lanceiro. Dentro do nosso terreiro, o pai deu exemplo também, acontece lá no TEA, com certeza. Tem caboclo que lança flecha, mas tem caboclo que já traz uma lança, ou então que vai mimetizar ali na sua dança, no seu passe, ele vai trazer a força de uma cobra, ou então a força de um pássaro, de uma águia. Quantas vezes a gente tem a manifestação do seu cobra coral, dos seus sete cobras, né, que é o caboclo da mãe Ju, que eu já tive a oportunidade de ver trabalhar. É belíssimo, porque ele vai invocar no seu trabalho a força dos animais. Né? É um tipo de rito xamânico, vamos dizer assim, dentro da Umbanda. Ele invoca, né, o assobio do caboclo, no meu entender, ele está chamando espíritos da floresta, ele está trazendo espíritos animais ali para trabalhar. Vou tocar nesse ponto, porque no Ascal do terreiro, né, os guias relatam que muitas vezes, mais para trabalharem com eles, espíritos de animais, né, como você falou, né, Uhum. E juntamente isso, o caboclo ele tem a condição ali manifestado, e isso está aquém da nossa consciência pequena de médium,
ele vai movimentar os elementais que ele trabalha, se são os elementais da terra, do ar, do fogo, porque existem caboclos, toda entidade tem uma ligação com um determinado elemento. Então, vamos pegar aí o caboclo risca-fogo, o caboclo rompe-fogo que tem, e muitos outros. Que tipo de elemental ele vai trazer? Qual é a função? Cada uma dessas entidades, nessa grande aldeia que se forma um terreiro, né, cada um é especialista, ele tem uma especificidade. E mesmo se não tem aquele especialista em terra, vai ter aquele especialista ali no astral para dar um suporte para o trabalho que vai acontecer. Essa questão, né, dos caboclos, como a gente falou desses animais de poder, você utiliza desse termo, o cuidado que muitas vezes a gente tem que ter. É claro que muitas vezes o médium que trabalha com o seu cobra coral, que trabalha com o caboclo da pantera, com caboclos que trazem um nome que faça um tributo à fauna, às vezes notam que aquela entidade se manifesta trazendo essa força animal em alguns momentos. Mas até onde isso é possível na sua visão, até onde a gente tem que ter cuidado com uma doutrina. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei na Umbanda, eu tinha um irmão de santo que trabalhava com seu cobra coral. O terreiro era muito pequenininho, o irmão de santo tinha, acho que 1,92 m. Quando ele incorporava, a gente tinha que sair do terreiro para o cobra coral girar, e tinha uma força, uma energia, aquele caboclo se rastejando, mas sacrificava muito médium, não tinha como que aquele caboclo iria atender dentro da proposta de trabalho, e aquilo foi sendo adequado. Eu lembro, já tive médiums que, ao incorporar o caboclo sucuri, sentiam a necessidade de ir para o chão. Eu falava, calma, que com o tempo ele dando a forma que ele trabalha. Como você vê isso? Esse tema é bem interessante, pai, e é um tema que eu gosto muito, que é falar dessa força animal, né, dentro da Umbanda. Na verdade, a força da natureza como um todo, porque tanto a energia, o axé mineral, o axé vegetal e o axé animal, ele está presente na Umbanda, né? A gente usa pena, né? A gente utiliza o couro do atabaque, né? O atabaque, ele é um instrumento que tem ali um elemento de origem animal. Então, existem forças animais que estão presentes dentro da Umbanda, e na verdade essa visão talvez ela cause um estranhamento no primeiro olhar, porque a gente tem muito aquela visão dentro da caixinha de que o espírito ele é sempre um espírito dentro de um padrão, né? Dentro de um padrão conhecido nosso. Só que existem forças espirituais para além do humano, né? Então existem forças animais que atuam, né? E não só animais que a gente ouve falar geralmente, cobra, né? Existem lá os caboclos de cobra, sucuri, jiboia, né? Sete cobras, cobra coral, tem os caboclos de pena, todos eles invocam forças de animais, de aves, né? Que é o caboclo pena branca, pena preta, né? Que traz a força do urubu. O caboclo pena preta, ele traz a força do urubu. A cabocla pena roxa, que é um caboclo que trabalha aqui em casa, ela traz a força da coruja, né? E por aí vai, né? Que são animais de rapina, são animais caçadores. Então, dentro desse entendimento do xamanismo, o conceito de animal de poder é um animal que traz uma força e um ensinamento. Então, o que a coruja representa? A coruja é a força do oculto, é aquela que caça na noite, é aquela que enxerga o que ninguém vê. Então, às vezes, a cabocla que trabalha com uma coruja, ela vai conseguir enxergar uma doença espiritual ou uma obsessão que ninguém foi capaz de enxergar, porque ela traz aquele conhecimento daquele animal. Então, existe ali uma percepção, né, do que o animal tem a ensinar. Não é só o caso de usar, né, aquela maneira que o animal se manifesta na natureza na dança. É muito comum ver o caboclo, às vezes, cobra coral, ou um caboclo ligado às cobras, imitando, né, fazendo aquele gestual de cobras,
o que não é nenhuma novidade, porque a gente tem o orixá Oxumaré, né? Tem toda também a força das cobras, ela é muito presente, né? Na ritualística afro-brasileira. Só que é também o entendimento de que aquele animal ele traz um ensinamento. Então a cobra é aquela que troca a sua pele, é aquela que representa dentro do ensinamento xamânico, originário, a ideia de transmutação. Ela muda o tempo todo, ela troca de pele, ela renova a energia, é uma energia de renovação. E, ao mesmo tempo, é uma energia de cura, porque a cobra ela é extremamente venenosa, algumas delas, né? E que da fonte do veneno é que sai o antídoto. Então, tem esse sentido também de cura. Então, cada animal ele vai ter ele tem um ensinamento, ele tem uma lição a oferecer. E mesmo assim, há animais que a gente nem imagina, né? Abelhas, formigas, às vezes o caboclo, e mesmo as outras linhas, eles podem trazer, invocar essas forças e ali no trabalho espiritual trazer esses elementais, a gente vai conhecer pelo nome de elementais, né? Que queimam miasmas, que retiram negatividade, mas existem também invocações de espíritos animais, de formigas, de peixes, de escorpiões, animais peçonhentos que também são trazidos. E parece uma viagem a história, né? Mas dentro da tradição originária isso é muito comum. Né? Por exemplo, os xamãs, né? Os curandeiros Yanomami, dentro do livro do Davi Copenau, por exemplo, ele vai falar o tempo todo da invocação desses espíritos. Né? Ele fala muito dos espíritos de marimbondos, que, claro, para nós causa uma dor danada, né? A picada de marimbondo, mas às vezes vai ser necessário para um combate espiritual, para uma demanda espiritual. E a gente para, né? Já ouviu falar, com certeza, né, vocês que estão assistindo, de uso de terra de formigueiro dentro do terreiro, terra de cupinzeiro. Então, olha aí o animal. Né? Então, a gente utiliza isso como proteção. É um animal ligado a Ogum, muito ligado à demanda, né? A essa energia mais pesada, de desmanche, de negatividade. Então, se invoca, sim. Às vezes, no estalar de dedos, o preto velho, o caboclo, ele está invocando esses elementais, esses espíritos animais para trabalhar. Existe até o Exu Formiga, existe o Exu Marimbondo, que são pouquíssimos bichos. Exu Morcego. Morcego. Pai Luiz Felipe, você citou lá no início também sobre os caboclinhos. Né? E existem tantos caboclinhos que são crianças que se manifestam na linha de beijada, mas existem jovens caboclos que se manifestam e às vezes você vê uma pujança naquela incorporação, você não diz nem que é um espírito tão jovial assim. E aí eu tenho dois exemplos, o caboclo, que é o meu padrinho espiritual, seus 7 estrelas, minha mãe de santo falava que ele deveria ter em torno de 16, 17 anos no máximo. E você percebia ali um espírito de um caboclo aguerrido, forte, um caboclo muito firme, muito altivo, dentro da seriedade, que nada remetia à idade que nos traz uma certa questão com imaturidade. E eu tive a oportunidade de conhecer na sua casa uma filha com a cabocla Jupira, que é uma caboclinha linda, né, jovem, e você não diz que é uma cabocla tão jovial assim, apesar de toda a energia que ela transparece por conta dessa firmeza moral das entidades. Como que a gente pode explicar isso para os nossos telespectadores, ouvintes, seguidores, enfim? Esse público que acompanha fielmente suas lives, né, pai? Pois é, isso é comum acontecer, né, de ter caboclos e caboclas muito jovens. E se a gente parar para pensar, dentro da vivência ancestral desses povos, eles alcançam uma maturidade muito cedo. Às vezes as meninas com 12, 13 anos, eles já têm aquele rito de passagem para a adolescência, né?
e já chegam na idade adulta. Então, isso rememora uma vivência ancestral, né? Às vezes, com 14, 15 anos, eles já se casam, né? Começam a constituir a família, o rapaz tem que ir para a mata para caçar, né? Lá mesmo, eu tô com isso fresco na minha memória, mas eu mesmo vivenciei isso recentemente. Se encontra mães de 15 anos, né? Mulheres que já tiveram um amadurecimento muito rápido, mas a gente tem que entender isso não sob o olhar da nossa cultura, porque a nossa cultura é diferente. A cultura, né, que hoje, né, da sociedade brasileira, é uma cultura que vai exigir que a pessoa estude, né, que vai vivenciar, né, vai se relacionar mais tarde. Mas dentro da cultura indígena, em muitos povos, isso é comum. Então, às vezes, com 16 anos, a pessoa já constitui uma família, já é um líder de uma família, né, já tem um filho. Então, ali é uma vida jovem, mas que carrega uma bagagem. E a gente sempre tem que olhar tentar, né? Porque não é a nossa cultura, a gente tentar olhar pela outra cultura. Né? Então você vê lá uma caboclinha Jurema, Jureminha, às vezes Jupira, né? São caboclas joviais, são caboclas que trazem uma pujança, mas ao mesmo tempo uma maturidade. Por quê? Com certeza elas já vivenciaram ali uma experiência de vida encarnatória, de muitas encarnações, e trazem toda aquela sabedoria que manifestam na incorporação, nos seus passos, nos seus aconselhamentos. Acho que a gente tem que sempre, né, esse esforço de deixar o guia se apresentar. Se ele é velho, ele é velho. Se ele é novo, ele é novo. Tem caboclo criança, né? Tem curumim que se manifesta na linha de beijada. Uhum. E tem curumim que é negro, tem curumim que é branco, né? Tem criança, né? Tem criança da beijada, tem de todo jeito. Por quê? Porque é a forma como o espírito se manifesta. Até se a gente for pegar, né, pensando numa perspectiva histórica, você me lembrou aqui das aulas de psicologia do desenvolvimento, o termo adolescência ele surge agora, ele começa a ser utilizado no início do século XX. E criança, antigamente, como a gente vê hoje, roupa para criança, roupa para adolescente, não existia. Eram vestidos como pequenos e jovens adultos. Não tinha essa preocupação com esse público, né? Era força de trabalho. Cresceu, vai trabalhar. As crianças tinham uma outra... a história não é tão romantizada, né? Quando a gente vai estudar a história da infância e da adolescência, não tinha essa visão. E assim, pai, quando a gente pensa em valores da linha de Caboclo, quais são os principais valores que essa linha vai imprimir? Porque a gente vem falando muito da incorporação, mas dentro tanto no TEA, o caboclo sem deixar de incorporar os valores dele no dia a dia. Quais são os valores que dá para eu ser um médium, um bandista, e vamos pensar de forma politizada, não partidária, eu ser contra a demarcação de terras, né? Eu não lutar a favor dos povos originários. Como que eu incorporo o caboclo e não tenho uma preocupação com o povo Yanomami? Né? Apesar de ser uma realidade distante, né? É um pouco incongruente. E talvez a gente possa falar não só dos valores e virtudes que o médium deve incorporar, mas também essa preocupação política, porque a Umbanda é uma religião de resistência, quando eu incorporo o caboclo na Umbanda, é um posicionamento politizado, todavia apartidário. Como que é isso? Com certeza, pai. É importante essa questão que o senhor coloca, né? Porque a gente fala muito da incorporação e as pessoas querem aprender, né, entender melhor, mas é preciso principalmente você incorporar os valores que o guia traz. Quais são os ensinamentos que o caboclo transmite? O caboclo tem um ensinamento, todos eles, né, que é um vínculo profundo com a mãe natureza. Eu acho que todos eles, independente da linha, independente da origem,
eles trazem isso muito forte, né? De que é como se nós fôssemos parte da natureza, né? A natureza não está separada de nós somos integrados à natureza. Existe um cordão umbilical que liga o ser humano à natureza. Então, esse ensinamento, né, de que a terra é nossa mãe, de que nós somos filhos da terra, esse é um ensinamento muito presente na linha de Caboclo, que é uma maneira de olhar a natureza não como se ela estivesse aqui para nos servir, ou simplesmente, eu vou extrair. Para que serve uma árvore? A árvore serve para fazer móveis. Né? Não é uma visão utilitarista. Né? A natureza ela existe independente de nós. E nós é que dependemos dela, nós é que precisamos dela. Então, esse ensinamento ele é muito profundo, porque quando a gente começa a perceber os movimentos da natureza, a gente começa a entender a nossa própria vida. Todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe. E nada como um dia depois do outro. Às vezes você está cheio de problema, descansa, fecha os olhos, vai dormir, ou então toma um banho, ou então se alimente. Isso tudo são ensinamentos da natureza. A natureza, ela não cria as coisas do nada, tudo surge em processos, né, que são ciclos. Então, quando a gente começa a olhar, né, um beija-flor na sua janela, a gente começa a perceber, né, o canto de um pássaro, esse é o ensinamento de Caboclo. Então, um ensinamento muito forte é esse, né? O vínculo com a mãe natureza. Um outro ensinamento é a ideia de comunidade, né? A ideia de aldeia, o respeito ao papel de cada um. Né? Então, entender que cada um tem o seu sentido, cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu ensinamento. Existem dentro das culturas, né, indígenas, e o caboclo traz isso muito forte, a coisa de ouvir o mais velho, respeitar a hierarquia, não significa que é humilhação, não significa que eu vou submeter você a todas as minhas regras porque eu sou o dono da verdade. Não, mas eles escutam o mais velho, né? O Tcheramói, que é o conselheiro, o pajé, o curandeiro, eles trazem uma bagagem muito grande. Então, esse escutar, respeitar o mais velho, respeitar a hierarquia, isso tudo está dentro do terreiro. Né? É um ensinamento muito forte, que a gente vai ver assim, como uma austeridade. Né? O caboclo é muito sério, está com aquela incorporação assim, franzida, né? Aquela cara séria. Mas isso é porque a gente está olhando o externo, a gente está olhando o manifestado, mas o que está oculto ali? O que ele traz de lição? Dentro daquela austeridade, ele está ensinando um extremo amor, ele está sendo acolhedor, ele está ensinando o respeito, o fato de que eu já vi isso acontecer, né? É muito bonito ver. Já visitei outras casas, já recebi visitas aqui. Teve um dia que a gente estava recebendo uma visita de uma mãe que ela está sem a casa atualmente, né? Ela tem a coroa de dirigente, mas atualmente ela está sem a casa. E era na gira de caboclo. Então, o seu sete fleres ele tem um cocar simples, né? Que ele usa, e ele tirou o cocar e entregou para essa mãe, esse caboclo que estava. Ele convidou, né, para chegar, o caboclo se manifestou e ele entregou o cocar. E numa forma de dizer assim: eu reconheço o senhor como chefe e não tenho nenhuma vaidade de entregar o meu cocar. O senhor eu respeito, eu admiro, eu tenho reverência. Então, assim, ali um respeito muito grande pela comunidade, né? Pelo o que cada um tem a ensinar. E dentro disso tudo, né, a gente tem que entender, pai, assim, eu trago isso bastante, né, nas minhas falas, sem querer puxar partidarismo, porque eu acho que o terreiro não é um espaço para isso, mas sim a gente entender que é importante a gente buscar valorizar a cultura dos povos indígenas, né?
dizer assim, que não são povos que estão parados no tempo. E isso é importante, a gente falar assim, a gente acha que caboclo, que o indígena, né, é aquele que vive pelado. O indígena está de celular. Gente, se eu não vivo conforme as pessoas viviam em 1500, por que eles vão ter que viver? Muitos indígenas, né, eles utilizam, às vezes, até mesmo a comunicação, né, a internet, as redes sociais, como instrumentos de luta, de trabalho. Eu falo um pouco, né, que eu também tenho uma vivência de jornalista e trabalhando na Fiocruz, assim, a gente já fez muitas matérias, muitas reportagens com lideranças que utilizam aquelas ferramentas tecnológicas para levar suas pautas, né, para levar a questão do respeito à cultura indígena, porque o que faz a cultura indígena não é o fato dele andar pelado ou vestido, é uma pertença a um povo, né, porque ele vem daquele povo. Então, isso que é o que define a cultura indígena. Né? Então, entender isso eu acho que é fundamental. É uma forma de praticar realmente uma filosofia de vida, né, dentro da Umbanda, sem partidarismos, né, não é questão partido, né, a questão não é essa, a questão é entender que são povos do presente, né, e são povos do futuro também, porque as maiores áreas preservadas dentro do nosso país são os territórios indígenas, as terras demarcadas. Então, a gente está vivendo hoje um processo de mudanças climáticas, né? E que isso é muito sério para a Umbanda, porque o nosso culto se dá na natureza. E quem que preserva a natureza hoje no Brasil? As maiores áreas são os povos indígenas. Então, assim, a gente tem que estar ligado aí nessas questões, sim, e tentando entender também, né, o que eles têm a dizer. Pessoal, a gente chegou ao fim da nossa live, né? Vou passar aqui para o pai Luiz Felipe tecer os últimos comentários dele, falar sobre o funcionamento da Aldeia de Luz, as redes sociais, para quem quiser descobrir o livro Terreiro de Caboclo. Fala um pouquinho para todos nós, pai Luiz Felipe. Primeiro eu quero agradecer, pai Felipe, pelo convite mais uma vez. Sou um grande admirador do seu trabalho, com muito respeito, assim, o que o senhor faz é muito necessário da gente promover debates, encontros, formações conscientes, né, fortalecendo a nossa Umbanda. Então é um prazer estar aqui com o senhor, né? E a nossa aldeia de luz, ela fica em Jacarepaguá, mas também está nas redes sociais. Quem quiser conhecer, né, o Instagram é Aldeia de Luz. Tem um canal também no YouTube, que eu sempre estou lá colocando vídeos e temas, né? Nunca ensinando o como fazer, né? O beabá da Umbanda você aprende no terreiro, mas tem temas, dúvidas, questões que a gente tem que tirar. Então, aconselho aí conhecerem o nosso canal, seguirem. E quem quiser conhecer o livro, né? Por enquanto é o primeiro e o único. Estou com algumas ideias e provocações no sentido positivo da espiritualidade, mas ainda não sentei para escrever. Estou deixando eles trabalharem aí e na hora certa surge. Mas quem quiser conhecer, foi um livro publicado pela Legião, né? Está disponível na internet aí para compra ou com a gente mesmo nas nossas páginas do Facebook, no Instagram, é só entrar em contato. E desculpe, pai, eu falei muito hoje. Nada Tá até disso. meio com vergonha. Não, falou na dose certa. Pessoal, eu só tenho a agradecer ao pai Luiz Felipe, foi um irmão que a vida trouxe ao longo da pandemia, foi um bônus da pandemia. A gente já teve a oportunidade de cruzar banda com banda. Ele trabalha com seus 7 flechas lá no TEA, junto com seus 7 flechas que me assiste, e com os filhos espirituais dele. Foi um momento muito ímpar, né? Um momento super importante. Espero que hajam outros encontros, que a gente possa louvar o sagrado junto, aí na Aldeia de Luz, você aqui no TEA, como uma grande família, como uma grande aldeia espiritual. Rogo a seus 7 flechas e a Pai Oxóssi que siga lhe guiando, lhe iluminando, e Oxóssi 7 flechas lhe conduza com as 7 flechas de luz dele, expandindo seus horizontes, meu Pai. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a você, eu agradeço muito a todos que nos acompanharam ao longo dessa live, deixem os seus comentários,
curtam, compartilhem, marquem os amigos. E essa live, como eu falei no início, para quem chegou depois, é uma live gravada, por isso que a gente não conseguiu responder as dúvidas, mas depois a gente até se compromete, encaminha para o pai do Felipe, ele dá uma olhada aqui no canal, fica à vontade para responder. Eu agradeço a todos. Deixo aqui minha gratidão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tchau.